E agora nós vamos para a nossa segunda parte aqui da nossa entrevista com Mário Cabral. O Mário Cabral, que é agente funerário, que é coveiro, que é... tem um monte de nome bonito que ele falou, gourmetizado aí que eu não sei, ele gosta de coveiro. Eu também gosto de coveiro, porque coveiro dá pra rimar com um monte de coisa. Brigadeiro, zoeiro, cachaceiro. Cachaceiro também rima. Então, já que nós começamos esse segundo bloco falando sobre rimas, vamos então falar sobre o Mário Cabral, poeta. Opa, vamos lá. Assim, você podia, por exemplo, ter descoberto a matemática na sua vida, ser um engenheiro. Você podia ter descoberto na sua vida, por exemplo, o dom de curar as pessoas e ser um médico ou enfermeiro. Mas aí você descobriu a poesia e virou um poeteiro. Oh, Diga para mim, Mário Cabral, como que você se encontrou com a poesia primeiramente? Meu primeiro encontro com a poesia foi com os LPs de repentista que meu pai tinha. Meu pai é paraibano, minha mãe é paraibana. Você nasceu em Guarulhos. Nasci e me criei em Guarulhos, no bairro do Cocaia. Eu nasci na maternidade Pio XII, onde hoje é o hospital da Unimed. Fui criada, a minha vida inteira foi em Guarulhos, né? Eu sou totalmente urbano, mas eu gosto do mato, da seca, né? E foi pelo disco de vinil que eu me apaixonei, que meu pai tinha uns discos de repentista, né? Posso citar as duplas, né? Moacir Laurentino e Sebastião da Silva, Otacílio Batista e Diniz Vitorino, José Pereira e Sinésio Pereira e José Dionísio, Oliveira de Panelas e Geraldo Amâncio, Ivanildo Villanova e Sebastião Dias. E foi a partir de ouvir esses discos que eu aprendi a contar os versinhos, onde tinha as rimas. E eu descobri que a poesia do cordel, ela é muito atrelada ao repente. E a diferença de um repentista e um cordelista, o cordelista escreve e o repentista faz na hora, na oralidade. Mas a estrutura métrica e poética é a mesma. Aí foi a partir desses mestres, de maneira EAD, à distância, só pelo som que eles reproduziram nos discos, que eu aprendi a escrever cordel. Aí depois de aprender a escrever o cordel, fui me especializar em ler Leandro Gomes de Barros, Zé Camelo de Melo, João Martins de Ataíde, Rodolfo Coelho, e outros, né, bem famosos assim. E foi quando eu comecei a me enveredar por isso, né? A gente escuta muito essa história do Nordeste, né? Que a criança ficava ouvindo o sanfoneiro tocar. Sim. E aí aprendeu a tocar sanfona. A criança viu o violeiro tocando viola, aprendeu a tocar viola. Então você foi ouvindo os discos já de criança, foi assim que aconteceu? Sim, foi desse fato. E uma coisa que você tocou é muito importante no Nordeste, a oralidade ainda hoje. Porque grandes repentistas que tem nessa nova geração ouviram os cantadores mais antigos. E esses cantadores mais antigos, eu digo de 80 a 50, década de 50 a 80, ouviram os dos anos 20, os anos 30, os anos 10. Então é uma coisa que se você não assimilar e ver aquele calor de momento, que é uma diferença do repente gravado e o repente feito na hora. Na hora é uma mágica, que às vezes ele olha pra tua cara e faz um verso assim, e o poder é nisso, é nessa coisa do momento, do improviso, do reflexo, né, que você vê o cantador. E o trabalho gravado é mais uma questão poética, né, a melódica, né, eles têm aquela dolência na voz. O canto do repentista de viola nordestino e o aboiador vaqueiro é muito uma coisa moura, aquela coisa as notas longas, aquela voz doída, né. E a diferença musical da viola repentista para a viola caipira é que a viola caipira ela é tonal. Você tem que cantar a moda, que nem os caipira falam, no tom que a viola tá tocando, né? Senão desafina, tem que ser voz duetada, um oitava acima, outra oitava abaixo, eles cantando em terça. Já o repentista é alternado. Eu terminei de fazer minha rima, a palavra que eu terminar, o outro cantador começa. Eu vou dar um exemplo prático aqui. 2 versos de Sebastião da Silva e Moacir Laurentino. Sebastião começa: pouca diferença tem da criança para a flor. Uma humana outra silvestre, dona do mesmo valor. Uma coberta de orvalho, outra coberta de amor. Aí Moacir tem que pegar na deixa. Na planta se gera flor, na solidão do cascalho. Criança dá amor dos pais no calor do agasalho. A criança ganha afago e a flor recebendo orvalho. E assim vai, sucessivamente. Um vai puxando a poesia a partir da estrofe do outro. Isso, a deixa que eu fizer, o outro tem que pegar. E assim aí você vê que o cara tá fazendo na hora. Essa métrica que eu citei é a cestilha, né?
que é outra riqueza, particularidade do cordel, é que tem várias métricas poéticas, né? Cestilhas, sete linhas, quadrões, gabinete, martelo alagoano, martelo galopado, galope à beira-mar, gemedeira, morão de você cai, morão a desafio, e tem vários gêneros, né? Essa estrofe que você falou muito bonita, né? Essas duas estrofes aí, mas qual que é a sua estrofe favorita? Para escrever é o martelo galopado. Para escrever. Que é porque ele é o mais comprido, né? Eles são 10 versos de 10 sílabas e estimula você a ter mais capacidade de repente, de criação, tanto para o cordelista como para o repentista. É difícil demais, né? Sim. Porque a sílaba poética é um negócio, Então, a sílaba poética é sonora, né? Tanto que num verso pode ter 12 sílabas da maneira dividida, né? Pode ter 9, pode ter 10. Não importa essa divisão silábica que nem no português, sabe? Na gramática. É a sonoridade que vai contar. Então, 7 sílabos e decassílabos é na questão de sonoridade. Agora, os 10 versos é fixo, né? 10 versos assim. E o que tem que contar é uma matemáticazinha, né? Que inclusive um repentista me ensinou. Sebastião Marinho, grande cantador que mora aqui na Teixeira Leite, entre o Glicério e a Lapa, e a Liberdade, entre o Glicério e a Liberdade. Ele fala assim, ó, o primeiro verso rima com o quarto, o segundo com o terceiro. Esse quarto vai rimar com o quinto, e o sexto e o sétimo vai rimar com o 18º com o nono. Essa é a métrica. Te ensinou a contar nos dedos, a marcar nos dedos. Sim, aí você internaliza, né? Então, se o primeiro verso rima com o quarto e o quinto, o segundo e o terceiro, o sexto e o sétimo rima com o último, que é o 18º com o nono. Aí tem gente que põe de forma de letra, né? Eu prefiro lembrar desses números, que eu acho que fica mais internalizado, né? Uma coisa que é muito legal da gente pensar, né? É que as crianças, desde cedo, ó, eu estou mudando o gênero das palavras, mas vai ser assim agora. Desde cedo, as crianças, elas são estimuladas à poesia, né? E essa é uma coisa que eu não posso falar de outras culturas e de outros países, porque eu moro no Brasil, eu sou brasileiro. Eu gosto muito do Brasil, no que pese a gente ter um monte de regente desgracento que podia ser tudo jogado num poço, né? Tem um monte de governante aí que se a gente jogar num poço, eu era doido pra ir lá cagar num poço que eles caíssem. Exatamente. Né? Mas as crianças daqui do nosso país, né? Elas são estimuladas, porque as musiquinhas, as cantigas de roda, as musiquinhas, todas elas, além de desenvolver a oralidade das crianças, a fala das crianças, né? Mas também a noção de rima. É uma coisa que vai se perdendo com o tempo, né, Mário? O que você acha? Sim, uma coisa que acontece é essa coisa de rimar, não sei, é muito de tradições rurais, é uma opinião particular, né? Pode ter ressalvas em relação a isso. Mas, por exemplo, tem um trovador gaúcho, só canta rimado, aí começa a tocar uma sanfona com um acorde. Você até puxou um sotaque meio gaúcho agora. Barbaridade, tio. O cara gosta de uma trova, lá também de repente, né? Aí então, eles fazem, né? É a trova. Tem menos métricas poéticas, mas tem. Eles têm martelo também, eles têm cestas, né? Tem o Partido Alto do Rio de Janeiro, que são mais rápidos os versos, né? Tem o Calango Mineiro, que é do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha. Mas essa enchente maior e essa riqueza métrica maior é no Nordeste. E na região Nordeste, o toque da viola, digamos, é mais generalizado, né? Esse baião de viola, essa afinação de cantoria é comum em todo o Nordeste. Na Bahia tem a viola do recôncavo baiano, que é a viola do samba chula. Ela é específica do recôncavo baiano. A viola mineira, ela tem uma afinação que é o rio abaixo, tem específica no Jequitinhonha, em algumas regiões. Aqui nessa região paulistânia tem várias afinações. Tem boiadeira, rio acima, rio abaixo. Tem a caipira cebolão, a mais famosa para nós aqui é o cebolão em mi ou em ré, né? Que é aquela que o Tião Carreiro tocava, né? E o Tião Carreiro também tocava rio abaixo, porque ele tinha sangue mineiro. Tião Carreiro nasceu em Minas e veio para cá. Então, nesse eixo que o pessoal chama paulistânia, né? Pesquisadores sobre essa questão do centro-oeste, do sudeste, Alfredo L. Júnior, digamos, o próprio Ivan Vilela, Alberto Iqueda, que pesquisa esse tema, essa temática dessa região, essa cultura popular daqui, mostram que aqui tem mais riqueza, digamos, de afinações, de ritmos musicais com a viola e afinações. No Nordeste é mais ligado à riqueza nas métricas. E o toque de viola é quase que unânime, onde se tem o repente, né? E o repente ele tem mais essa origem do
o semiárido do sertão ali. Inclusive os cordelistas, o pessoal mais assim, é dessa região sertaneja mesmo. Então você tá dizendo então que o pessoal que tá mais pra baixo, que não tem mais pra baixo, mais pra cima, né? Você sabe que o pessoal desenha os mapas, põe as Europa, os Estados Unidos, Canadá lá em cima, porque ele se acha demais, né? Porque não tem em cima e embaixo no globo, tá todo mundo boiando no espaço na mesma pedra. É redondo, né? Tá todo mundo na mesma pedra boiando. Redondo, né? Não tem lado, né? Mas no mapa o pessoal desenha em cima e embaixo, então você tá dizendo que o pessoal aqui do Brasil que tá mais lá em cima prioriza mais a métrica, a letra, a poesia do que o instrumental em si. Exato, mas eu acho que isso é uma influência também. Eu vou tentar explicar. Por exemplo, o português, quando ele chegou no Nordeste, ele deixou seus engenhos, né? Deixou sua cultura no litoral. Quando tiveram a necessidade de criar gado, de ter alimentação, couro, leite, essas coisas assim, começaram a criar os gados perto dos canavial. O gado tava comendo a cana. Quem fala disso é o Darcy Ribeiro, até brinca, né? Pô, o gado come tudo, onde gado pisa não nasce nem capim. Aí falou, levas o gado pro sertão, ora pois. Os portugueses que tinham dinheiro chamavam o gado pro sertão. Mas a mão de obra escravizada, né, que tava lá nos engenhos, aí eles não podiam, né? Eu vou deixar o cara levar o meu gado, o cara não vai levar meu gado, ele vai fugir. Então foi quando teve os primeiros trabalhadores agregados de receber uma paga e levar o gado pro sertão. Foram criando os primeiros currais, as primeiras estadas, e foi esse ciclo do gado, que nasceu do ciclo da cana, que levou essa viola portuguesa para lá. E o toque ficou aquele mesmo, aquele baião de viola, aquela coisa dolente. O cara só precisava de uma inspiração, que ela toca como fosse um mantra, o caboclo se inspirar. Aí o toque ficou o mesmo, mas a criação poética, né, dessas métricas portuguesas, que muitas métricas são veio de Portugal, sextilhas, sete linhas, quadrões, os martelos, né, que são a Lusíada de Camões é martelo, né? Aí, então isso ficou, a oralidade portuguesa ficou mais no Nordeste, inclusive, que nessa região do semiárido, no litoral teve, na região do semiárido teve pouca influência da cultura negra, a cultura afro de tambor mesmo, assim tal. Teve uma cultura mais mourisca, né, por conta de migrantes árabes, migrantes turcos, né, que eles falam muito turco lá. Teve a questão dos indígenas que já viviam lá, os cariris, tabajaras, os caetés, os potiguar, né, tupinambá, né. Então é uma coisa mais indígena e uma coisa mais portuguesa nessa região semiárida, né? Vamos fazer um recorte aqui. Mas a escravização de negros no Nordeste ocorreu, mas principalmente na região litorânea da faixa do Agreste para lá. Creio que foi isso, né? Ficou enrijecido esse toque de viola lá e as métricas poéticas em maior quantidade. Já aqui no Sudeste, a riqueza de raças e intercâmbio cultural foi muito maior, que Bandeirante ia levar indígenas para os engenhos do Nordeste. O pessoal que chegou aqui teve intercâmbio de nossos irmãos latinos, Mato Grosso do Sul, polca paraguaia, uapango, essa forma de tocar chorosa, né, pantaneira, né? Teve a influência de nossos irmãos latinos. Misturou muito, né? Demais. Aqui teve a influência negra na música, na viola caipira tem o lundu, tem o batuque de viola, que é totalmente influência negra na percussão da viola. E teve o cateretê, o cururu, que são influências indígenas. Então aqui teve mais a confluência de povos e essas confluências culturais que deu mais ritmos, né? Mais ritmos musicais na viola. Então, por exemplo, no Nordeste, a gente tem a riqueza ligada à métrica, que nem você deixou bem sintético, né? A riqueza é a métrica, sextilha, sete linha, quadrões, décimas. Aqui são riquezas no instrumento, né? Cururu, cateretê, uapango, querumana, polca paraguaia, moda de viola, né? Que acho que é o mais característico, é a então moda. No Sudeste aqui é mais, por isso que é mais forte a gente ver a letra que está escrita e que é executada. Que a gente vê, porque as músicas caipiras, elas contam histórias, elas, né? Tem um enredo da moda. Outra coisa, né, aí é que tá, né? Existem particularidades. Aqui em São Paulo tem os cururueiros. Os cururueiros, eles também só pegam alguns acordes na viola e fazem repentes. Inclusive, eles cantam em carreiras, né? A carreira de São João, carreira de São Benedito, carreira de São José. E isso é muito forte naquela região de Piracicaba. Aquela região de Piracicabana, inclusive, Piracicaba é a terra dos cururueiros, né? Que eles também cantam improvisado.
mas dentro já da afinação caipira. Então, Tanto que tem até outro nome, é cururu. Cururu. Não é repente. Exato, exatamente, cururueiros, né? Então existe repente em São Paulo também, só que ele é mais específico de uma região, né? Já no Nordeste, esse repentista, ele abrange toda a região, né? Principalmente Sertão, Cariri, região Agreste, região Zona da Mata, né? Então, digamos que lá é muito maior essa cultura do improviso, porque aqui é mais em locais, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem a região missioneira, a região dos Pampa, que é Uruguaiana, que é São Miguel das Missões, essa região aqui do Serrano, que é Passo Fundo, terra do Teixeirinha, né? Então existe especificidades. Agora, onde tem maior quantidade de cantadores que tocam nessas métricas que eu citei é no Nordeste. As pessoas apresentam estereótipos dos nordestinos, né? Então, o Nordeste, ele muitas vezes, talvez hoje esteja mais fraco, é isso que eu queria saber de você. Que as pessoas muitas vezes apresentam o Nordeste como sendo uma coisa massificada e única, né? Com o sotaque da novela, com aquela aparência de terra, pastel. E você acha que é assim mesmo? Tem essas diferenças? Ou isso é fruto do estereótipo? Como é que você vê essas coisas assim? Sim, existe muita diferença que a gente percebe até no sotaque. Por exemplo, eu como trabalhei em obra, piauiense, cearense, baiano, pernambucano, paraibano, maranhense, né? Você percebe uma sutileza na sonoridade do sotaque. Por exemplo, maranhense e cearense tem um som mais anasalado. Eles falam mais arrastado e anasalado. É uma coisa que eu percebo. E você percebe também na questão de gírias. O cearense fala, tá doido, macho, né? Aí o paraibano, oxe, tá capeste, né? Aí você começa a ver nuances nas expressões, na forma de falar. O pernambucano e o paraibano falam mais garganta, é aquela coisa mais seca, né? Você percebe isso. O pessoal baiano fala mais cantado. Oxi, moço, aquela coisa mais melodiosa, sabe? E você começa a ver essas nuances convivendo. Então existem particularidades, existem expressões. Aí o nordestino, quando tá espantado com alguma expressão, aí, aqui em São Paulo vai, mas vejam isto, né? Aí lá no Nordeste, pia pra aí. Agora na Bahia, ó pra aí, ó. Já existem diferenças bem acentuadas, né? Só que quando essa galera migra e vem para São Paulo, aí se mistura tudo. Aí um baiano fala meio paraibano, um paraibano fala meio baiano. A convivência não é só no local de trabalho, com outros irmãos migrantes. A convivência é com a comunidade, que é com a periferia, que é na questão de relações sociais. Então, essa migração nordestina, ela transformou essa amálgama de cultura aqui. Que, inclusive, São Paulo é a maior capital nordestina sem ser no Nordeste. A quantidade de imigrante que tem aqui, nato, né? E fora a geração que é filha, é neta dessa geração. Então, é o nosso caso. Totalmente, né? Nosso caso. Filho de pernambucano, filho de paraibano. E essa coisa de se entender como fruto dessa migração é que faz você reconhecer que existem particularidades e faz você reconhecer o peso histórico dessa galera, né? Que quem formou realmente essa estrutura urbana, essa massa de trabalhadores da indústria aqui do Sudeste foi os migrantes nordestinos, né? E não só do norte de Minas, que também é seco, o Vale do Jequitinhonha tem a questão com seca, pessoal do Jalapão, em Goiás, né? E você vê a dimensão territorial desse país quando você vê São Paulo, que todo mundo de qualquer parte do Brasil existe aqui. Tem aqui. Tem mesmo. Então, e acho que é o maior sinal social, né? Que não vale a pena preconceito. Pois é. É burrada você... Manda um recado pra quem é isso aí que você tá falando. Manda um recado pra essas pessoas. Pra preconceituoso? Exatamente. Tapa no meio da cara, soco, levar uma pisa pra aprender a ser gente, vagabundo, safado. Porque não dá, você sabe, é você ser um idiota. É você pensar que o seu mundo é a sua família, é a sua crença, é a sua ideologia. Não, o mundo é muito mais do que isso, né? O mundo é muito mais do que isso. E é com essa diferença que a gente cresce. E que uma vez eu vi uma amiga falando pra mim, né? Você só vê, inclusive uma amiga minha professora, que é lá do Instituto Federal. Ela disse assim, só existe igualdade e todo mundo pensando igual, unicidade no fascismo. Que ele quer todo mundo igual, feito em série. A diversidade é que permite você entender o diferente e compreender o diferente. Aí quando você compreende, você tem empatia, né? Pois é.
Mais ou menos isso. Mas diga pra mim uma coisa, que o fascista aqui no Brasil, ele ia ter muito problema. Demais. Porque pra separar e chegar num denominador comum, ou ele ia exterminar 98% das pessoas que já tá tudo misturada. A eugenia aqui já fracassa de pronto, né? Sim, total. Aqui não tem como ter eugenia aqui. Sim, não, você vê, isso é histórico, né? Quem fascista não estuda história. Se ele estudasse história, ele não era fascista. Porque assim, se você pega o português que veio pra cá como colonizador, o português é fruto de tribos primitivas, ostrogodos, visigodos, galegos, que até hoje tem a região da Galícia lá. Então já é um povo miscigenado, o colonizador. Já é misturado. Fora os 720 e tantos anos que a Península Ibérica foi feita à cabeça pelos mouros. Que na época era Portugal e Espanha, teve até uma União Ibérica, né? De 1640 a 1680, né? Se não falha a memória, é isso mesmo. Ficaram 60 anos juntos. Foi de 1500 e... Lá vai fumaça e até 1600 e pouco. Foram 60 anos a União Ibérica, Portugal e Espanha. Quando acabou a questão do Tratado de Tordesilhas, assim tal, voltou a ter sua unicidade. Mas Espanha e Portugal é formado pela essa consciência moura, essa cultura moura. O acesso que a gente tem à matemática moderna, à ciência, aos filósofos gregos, foi tudo os árabes que trouxe para a Europa naquele tempo, para essa Península Ibérica. O português é fruto dessa miscigenação, dessa amálgama cultural todinha. Já chega aqui misturado, o colonizador. Indígena que já estava aqui. Naquele tempo tinha 600 tribos assim, diversas, em toda a região. Que sabe por cima, porque talvez tinha até mais. Tinha até mais, que é o que Malemar pesquisam, né? Em torno de 600 tribos. Fora os clãs, né? Fora os troncos linguísticos, né? G, Macro-G, Tupinambá, Tamoio, Tabajara, Goitacá, que isso a gente é muito ainda, digamos, passivo de estudo, né? Então já há uma miscigenação de cultura e de raças indígenas aqui. Aí o nativo miscigenado, o colonizador. Aí vem os irmãos que veio escravizado de África para cá. Bantus, veio Malê, veio outras que até que me falha a memória, veio o povo de Angola, né? Aí vem Candomblé de Angola, tem o Candomblé de Queto, essas religiões. Esse catolicismo sincrético que já tinha aqui, que uniu, virou a Ubanda, que a nossa religião mais brasileira é a Ubanda. Aí você vê essa mistura todinha de cultura e de raças. Você quer raça pura nesse país? Meu, a gente tem sangue até de cururu dentro da gente. Então não dá, sabe? Você for por essa coisa de raça pura. E outra coisa, esse se respalda muito também. Eu sou descendente europeu. Tudo bem. Aí veio italianão pra cá, veio espanhol, veio alemão, veio ucraniano, que veio mais pro sul, pra região sudeste. Esse pessoal, eles não vieram por riqueza. Eles vieram pra lutar, passar fome e dificuldade, só que já vieram com a lógica de trabalho, né? Que até nisso houve uma maldade do governo, né? De segregar a população escravizada, que estava livre, né? Como é que você deixa uma pessoa livre sem dar comida e educação para ela? Você tá livre, vai embora. Vai embora, só isso, né? Como se fosse bicho, né? Aí você traz esses trabalhadores. E quem ergueu essas fábricas assim tal, foi essa galera, né? Foi esse povo. Então esses barãozinhos de hoje, esse povo que tem os sobrenomes italianos, sobrenomes espanhóis, tem esse orgulho, não se esqueça que às vezes você vê com um voo com o pé na frente e outro atrás, vê fugido às vezes do país de origem para não morrer, de fome, de guerra. Então, pensar em raça pura é ser idiota. Pensar em raça pura é ser medíocre, é ser leviano e não entender que a diversidade é o que faz a gente ser mais humano, né? Você imagina um mundo, todo mundo gostando de azul. Pois é. Eu gosto de rosa. Eu gosto de passar batom. Mas os seres humanos gourmet, né? Esses daí, né? Pois que é. quer ficar, eu sou... Nós somos tanta coisa aqui nesse nosso país, né? É isso mesmo. Acho que até culturalmente, eu não sei, aí você me diga, né? Aí tem as besteiras que eu penso, mas tem povo mais misturado do que o nosso? Não. Eu acho que tô pra ver. E fora também, se você botar... tem essa coisa histórica, né? O velho mundo, o novo mundo. O novo mundo é a América, né? Foi um encontro, digamos, com todas as ressalvas do mundo, né, cara? Que isso aí é um debate que aqui não cabe, né? Aquele povo que já tinha esse conhecimento, digamos, náutico, né? De matemático, que vieram navegar para cá, encontraram um povo que não tinha essa lógica de exploração, não tinha essa lógica de dominar. A lógica era viver no canto deles, porque indígena... Todos os povos latino-americanos, a lógica dele era viver em relação com a natureza.
Você vê nossos irmãos mais, os astecas, os maias, os olmecas, né? Aí você vê os nossos irmãos inca, fora as outras tribos, que me falha a memória agora, as nossas tribos indígenas, a lógica deles é, eles são parte da natureza, eles não têm aquela coisa do domínio sobre ela. Então vem esse povo, digamos mais ligado a essa coisa da natureza, mais ancestral, e vem esse povo mais, digamos, materialista, né? Foi um encontro de dois mundos, realmente. Foi esse encontro. Aí se você parar para pensar nisso, como esse país aqui tem as duas coisas junto, que ainda hoje, né, conseguiram sobreviver a duras penas e continuam lutando, né? E esse governo está matando, é indígena. E o indígena ainda consegue permanecer com aquela lógica de respeito e parte da natureza. Muito bom. Né? E aí você vê, aqui cabe todo mundo, né? E deviam respeitar mais os indígenas, os quilombolas. Toma um cafezinho, enquanto nós tomamos um cafezinho, eu não vou tomar outro não, mas enquanto ele vai tomando um cafezinho, nós vamos aqui pedir para você o seu like. Eu vou falar joia, eu vou ficar falando as coisas em inglês, eu falo português, por que eu vou ficar falando as coisas em inglês, né? Então clica aí no gostei, nesse joia, nesse dedo levantado, certo? E aí deixa seu comentário também, se quiser, manda esse vídeo para as pessoas e ajuda, porque isso aí é a nossa paga, né? Mas se você tiver muito dinheiro e se você tiver muito recurso e você tá gostando desse papo, aqui embaixo tem um Pix também, tá bom? Que esse microfone é caro, esse pedestal é caro, a luz é cara, né? Para comer um alface tá caro, para comer um frango tá tudo tá caro, para respirar tá caro. Tá então, caro. tem um Pix aqui embaixo, se quiser colaborar com o nosso projeto, manda seu Pix, ajuda o nosso projeto para que a gente possa entrevistar, bater papo, conversar com muitas outras pessoas tão interessantes aqui quanto o Mário Cabral. Opa, obrigado. É valeu. certo? Você tá precisando fazer um vídeo muito maneiro, muito da hora para suas redes? É simples, galera. Tá aqui, ó, a Malga Mídia, que produz esse palhaço que tá aqui na sua frente e que pode produzir um vídeo para você também. Você é político, você é lojista ou você quer fazer um trabalho de arte bacana? Chama nós, o contato tá aqui embaixo. Falhou? Pega a dica aí.